Fala, galerinha, salve, salve aí a todos que estão me acompanhando aqui pela comunidade, pelo canal, né? Durante a semana eu tenho duas matérias de Direito Civil 4, né? São duas turmas distintas, mas com a mesma matéria, na verdade, né? Direito Civil 4. Então, na quarta-feira de cinzas eu falei sobre direito das coisas, na parte de teoria geral das coisas. Foi aula 1 na quarta-feira de cinzas, que a galerinha foi em peso, a gente debateu, foi uma aula muito bacana. E ontem, na turma de terça-feira, né, que eu separo aqui no meu material, turma de terça-feira, turma de quarta-feira, nós falamos também sobre Direito Civil 4, a teoria geral das coisas, sendo que essa turma não perguntou tanto, né, apesar de eu ter estimulado. A galera ainda está um pouco tímida, mas depois passa, né? Assim como eu fiz a brincadeira com o pessoal lá do Processo Civil 1 e tal, mas vamos nos soltando, porque é o que eu costumo falar para vocês. Não me vejam como um professor, e sim como um facilitador de conhecimento. Aqui desse lado da tela tem uma pessoa que já está atuando nisso há mais ou menos aí 20 anos, se for alguma coisa próxima. Quase 20 anos, né, desde 2004, na área do direito, mexendo com isso daí. Então, eu estou sempre me atualizando e trazendo conteúdo para vocês na sala de aula e por aqui, né? Não é fácil, eu, às vezes pego alguns alunos cansados, né, do dia de trabalho, querendo cochilar em sala, mas sei que não é a questão da aula, mas sim a rotina, né, o dia a dia muito puxado. Minha faculdade, quando eu concluí, também foi muito difícil, mas vale a pena o esforço, tá? Eu me sinto realizado estando aqui com vocês, é um prazer imenso, não é nada, assim, forçado, nem pelo dinheiro, mas, enfim, pelo prazer mesmo de estar trocando essa ideia e passando esse conhecimento para vocês. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Nossa turma, a aula rendeu, apesar de não ter acontecido muitas perguntas, eu não parei, mas conseguimos concluir essa aula 1, né? Coisa que na quarta-feira de cinzas, apesar da participação total da galera em massa, a gente deu uma parada na metade. Hoje a gente vai continuar, porque daqui a pouco eu estou correndo para a sala de aula e vamos meter o pé. Então, nós falamos na aula passada sobre teoria do direito das coisas, né? Eu falei sobre constitucionalização do direito privado, expliquei sobre isso, falamos sobre função social das coisas também, explicamos, conversamos, trocamos essa ideia e falamos das limitações à autonomia privada. Beleza? O que significa a constitucionalização do direito privado, né? Significa trazer para o direito privado as regras constitucionais, fazendo enaltecer novo paradigma para as relações privadas, né? Quer dizer que o direito privado é um conjunto de normas jurídicas que disciplinam as relações privadas, ou seja, relações estabelecidas entre particulares. E aí eu cito como exemplo para vocês aqui se ligarem que é a nossa realidade um contrato de locação. A relação entre o locador e o locatário é uma relação de direito privado. É o enaltecimento da vontade das partes sem a intervenção direta do Estado, tá certo? E dentro desse contrato, que é uma relação privada, que é uma relação particular, que é uma relação entre as partes, nós adotamos as normas dispositivas. Então, a vontade das partes se prevalece através de normas dispositivas que são afixadas no contrato, tá certo? Então, esse contrato ele é regido de princípios, e esses princípios nós trazemos do direito constitucional, tá? Então, eu coloquei lá, constitucionalização do direito privado, direitos fundamentais na Constituição, né, que recepcionou os princípios e institutos do direito privado, tais como propriedade, família, contratos e dentre outros, beleza? Indo mais um pouco aí à frente, vamos falar sobre a função social. O número é o 2 aí, está errado, está com o comum. Então, a função social das coisas, né? Todas as coisas podem ter uma função social. É a faculdade que o cidadão tem de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então, vamos dar uma debatida sobre essa parte do slide. Quando nós falamos de facultado ao cidadão
usar, gozar e dispor da coisa, nós estamos falando de direito da propriedade, tá certo? E quando nós falamos sobre o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, nós estamos falando de ações possessórias. E aí nós citamos ações possessórias, a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e a ação de interdito proibitório. Não vamos entrar nas ações possessórias nesse momento, mas eu vou jogar para vocês terem a ideia de que as ações de reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório decorrem de esbulho, turbação e ameaça. Não necessariamente nessa ordem, vamos organizar para as nossas próximas aulas quando falarmos de ações possessórias. Beleza? Então, se eu der alguma função social àquela coisa, né, eu vou usar, gozar e dispor da coisa, e eu também tenho o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua. Tá? Podemos convencionar também as funções sociais urbanísticas: habitação, trabalho, lazer e mobilidade, função de cidadania, segurança, saúde, proteção, a gestão de prestação de serviços, né? Dentre outras situações. Esse número 1, que é para ser o número 3, quando eu montei o slide, ele não salvou a ordem cronológica da coisa, mas na sala de aula nós fizemos um mapa mental, né? Nós colocamos um título e depois colocamos 1, 2 e 3, aí o aluno olha para aquele mapa mental e já vai identificar mais ou menos ali o conteúdo que a gente vai trabalhar. Então, falamos de limitações à autonomia privada também. Primeiramente, é importante falar sobre o princípio da autonomia privada ou autonomia da vontade, tá? Que consiste no poder reconhecido aos particulares de autorregulamentação dos seus interesses ou de autogoverno de sua esfera jurídica. O que eu posso citar aqui como limitação à autonomia privada, né? Se eu sou um cidadão e tenho uma propriedade, eu posso usar, gozar e dispor dessa propriedade, mas se eu quiser alugar essa propriedade, essa casa, vamos dizer assim, eu vou usar da minha autonomia privada e eu vou colocar limitações para ela, né? Por exemplo, eu quero alugar por um período de 2 anos, né? Eu vou buscar o contrato de locação, vou estipular o período de que eu quero que aquela pessoa resida lá, estou impondo os meus limites, é vontade minha, né, alugar aquele imóvel e estou passando a posse direta para o locatário. Então, esse locatário vai dar uma função social, por exemplo, e aí dentro no imóvel, né, e dentro daquelas condições contratuais, eu vou trazer segurança jurídica, eu vou adotar as normas dispositivas, a relação é interpartes, o Estado não tem intervenção direta nessa relação, então aí eu estou aplicando uma limitação à autonomia privada, beleza? Então, botei lá, função social, a igualdade de fato e o equilíbrio contratual são outros princípios que limitam a autonomia privada. Saiba que a autonomia privada é o poder que o particular tem de criar, nos limites legais, normas jurídicas. Nós estamos criando limites através de normas jurídicas, norma de direito privado, com a elaboração de um contrato para uma terceira pessoa usar o bem do proprietário, ter a posse direta do proprietário daquele imóvel. Tá certo? Eu botei aqui uma visão de atualidade, falei um pouco do mundo capitalista, sobre a apropriação de bens, a gente deu uma discorrida sobre isso, e, pessoal, importantíssimo, como nós montamos também o nosso mapa mental na parte das teorias. Isso tem caído em concurso, né? Não só no exame da OAB, mas em concursos públicos, em concursos para a Defensoria Pública, por exemplo, cai. Nós estamos falando de 3 teorias dos direitos das coisas, tá? Essas teorias nós temos que saber, obrigatoriamente temos que saber sobre o direito das coisas. Enfim, falamos aí com a primeira teoria, lembrando do nosso mapa mental que a gente costuma fazer, para a gente não esquecer, assim que visualizar, bater o olho e entender, a teoria personalista ou unitarista, tá? É que defende a tese de que somente pode existir relações entre pessoas, entre sujeitos de direito,
há um vínculo pessoal entre o proprietário do bem e o sujeito passivo universal. E o objeto dessa relação é sempre o bem. E o que quer dizer, o que esse doutrinador, que nós estamos falando de Orlando Gomes, tá? Na obra de 2012, na página 12, o que esse doutrinador quer dizer com isso? Falar de sujeito passivo universal, tá? Quando existe, por exemplo, uma relação de compra e venda, tá? E para concretizar a propriedade desse bem, né, na relação de compra e venda, nós temos a pessoa, o particular, que está registrando esse imóvel em um cartório, tá certo? E esse cartório de registro geral de imóveis que passa esse imóvel para o nome desse particular, dessa pessoa, a partir do momento que esse imóvel é registrado em seu nome, gera efeito erga omnes, tá? É um efeito absoluto. Então, a partir do momento que existe esse registro e gerou o efeito erga omnes, todos passam a tomar ciência pelo órgão público e pelo pagamento do IPTU, todos passam a ter ciência de que o proprietário é aquela pessoa. Então, o Orlando Gomes, o nosso doutrinador, diz assim, defende 3 elementos na relação jurídica: sujeito ativo, que é o titular do direito do bem; o objeto, que é o bem, no nosso caso, o exemplo, a casa. Nós podemos falar bem é a coisa pode ser a casa e a propriedade, tá? Então, nós temos o sujeito ativo, nós temos o imóvel, tá? Que é o bem, e temos o sujeito passivo, que é toda a coletividade. É o sujeito passivo indeterminado. Então, após o registro desse bem imóvel no cartório competente, se torna um efeito erga omnes, um efeito absoluto, e atinge a todo sujeito passivo, a toda a coletividade, ao sujeito indeterminado. Beleza? Então, lembramos que existem três elementos nessa teoria personalista ou unitarista, beleza? E a teoria realista defende a tese de que as relações jurídicas estabelecidas nos direitos reais são diferentes das relações jurídicas estabelecidas nos direitos pessoais. Então, na teoria realista, Orlando Gomes fala na sua página 11, da sua obra de 2012, que direitos reais são diferentes de direitos pessoais. E, de fato, são, tá? Nós vamos falar mais adiante. Os dualistas entendem que a relação jurídica de direitos reais não se estabelece entre pessoas, porque não existe vínculo obrigacional. A relação, então, é entre sujeito e coisa. Então, existe um domínio entre o sujeito e a coisa. Não existe o terceiro elemento. Aqui nós temos só 2 elementos. Então, como existe o domínio, né, o poder sobre a coisa, nós temos o direito, o entendimento da teoria realista ou dualista, tá certo? Não existe a intervenção do sujeito passivo indeterminado, e sim um sujeito e a coisa, beleza? E a teoria negativista, eu até brinquei com vocês, falei, nunca será, como diz o Capitão Nascimento, Tropa de Elite, nunca será. Porque essa teoria não mais existe, né? A teoria negativista dizia o seguinte, não há diferença entre direitos pessoais e reais. Os direitos reais não passam de técnicas jurídicas para restringir comportamentos. Essa teoria não é mais aceita pela doutrina moderna. Tá? O que pode cair na prova de concurso de vocês, ou até mesmo na prova da faculdade? Uma opção, como a teoria negativista, como uma teoria válida na forma do entendimento do doutrinador Orlando Gomes. Isso sempre cai, tá? Principalmente nas provas da faculdade. Vou colocar uma opção falando sobre isso daí. E posso colocar todo um contexto falando sobre a questão da diferença entre direitos pessoais e direitos reais, e vou pedir para vocês aplicarem a teoria. E aí vai ficar confuso, porque da maneira que eu posso colocar na questão, vocês podem entender sobre a teoria dualista, que na verdade pode ser negativista. Então vamos estudar, tá? Porque isso cai bastante em concurso. Sacaram aí? Vamos comigo. Deixo esse esquema, que é um esquema bacaninha aí para vocês, tá? É uma diferença entre direitos reais e direitos pessoais, beleza? A gente coloca lá, direito patrimonial é dividido em pessoais e reais pessoais, na obrigações, contratos e empresas. E aí, quando nós lemos esse gráfico falando de obrigações, contratos e empresas, nos direitos pessoais, nós pensamos assim, realmente é isso, né? É uma relação
interpartes, é uma relação entre pessoas, onde as pessoas colocam a sua vontade naquele contrato, e todo contrato é estruturado por cláusulas e normas dispositivas. A intervenção do Estado ela não acontece diretamente na vontade entre as partes. E aí nós temos os direitos pessoais. Beleza? E os direitos reais? É o direito das coisas. Nós temos a relação direta com o bem, direta com a coisa. E a teoria dualista, ela fala sobre a questão do domínio entre a pessoa e a coisa. Então, a coisa sempre está presente. Tá? Na teoria unitarista, mesma coisa. Existem 3 elementos, mas a coisa está envolvida dentre os 3 elementos. Tá certo? Então, isso são direitos reais, falando de bem, falando de imóvel, falando de coisa, falando de objeto, nós tratamos de direitos reais, beleza? E eu coloco embaixo ali a diferença entre real e pessoal, poder imediato que a pessoa exerce sobre uma coisa, e no pessoal, a relação de pessoa, credor e devedor, porque de toda obrigação há uma contraprestação. Contrato é assim. Falou de relação, direito de pessoas, falou de contratos. Galerinha, seguinte, fiz esse quadro, tá? Na sala de aula nós falamos ponto por ponto. Então eu vou dar uma acelerada, já chegamos a 16 minutos. O objetivo desse vídeo é só trazer aquilo que nós debatemos em sala de aula para vocês que têm contato comigo pessoalmente. E para quem está acompanhando esse material, faz parte da comunidade, que não está dentro do grupo das turmas, que é onde a gente consegue dirimir questões de sala de aula, mas que vem numa pegada de tudo para a OAB. Tem pessoas que me conheceram pessoalmente, perguntaram, e tal, você é advogado, porque viram com a camisa do escritório, eu sou, e tal, então, eu estou estudando para a OAB e tal. Eu falei, então, pega aqui, vamos para a minha comunidade ali, a gente tem um monte de conteúdo é diário, a gente sobe aula direto ali, então pode te ajudar. Então, tem gente aí da comunidade que eu não conheço, sabe? Só trocamos ideias assim na rua, corredor de faculdade e tal. Um indicou o outro, tem gente de Mato Grosso, tem gente de Tocantins, Alexandre, que está lá na área de direito esportivo, que está seguindo a gente aqui, que é advogado, está acompanhando, está dando essa moral também, indicando a comunidade, tem gente estudando, então vamos aproveitar. Eu não vou entrar bem a fundo nas profundezas dos mares do oceano para falar sobre cada item nesse momento, tá? Vamos diferenciar direitos reais e direitos pessoais. Nos direitos reais, as normas são de ordem pública. Existe a imediatidade da relação entre o sujeito e a coisa. Ele é permanente. Por que ele é permanente? Porque a partir do momento que se registra o imóvel no nome do particular, esse particular tem esse direito permanente sobre essa coisa. Ele entra na questão da ordem sucessória, por exemplo. Tá? Ele é absoluto, erga omnes, porque quando se registra o imóvel em seu nome, automaticamente surte efeitos, e esses efeitos atingem a coletividade. De números clausos, jus in re, é o direito à coisa. O objeto sempre é a coisa. E existe o direito de sequela, né? Quando a pessoa que é um novo proprietário daquele bem tem o direito de reaver esse bem, se esse bem estiver na posse de outra pessoa. Tá? Direitos pessoais são regidos por normas dispositivas. A mediatividade, através das normas dispositivas, eu vou atingir o meu objeto. Ele é transitório, né? Ele é transitório porque eu estou numa fase mediativa, de mediatidade. Ele não é permanente. É relativo porque é interpartes. Ele não pode ser absoluto de maneira alguma, porque pode haver algum entrevero na relação entre as partes. Então, ele é, relativo. Tá? Números apertos. Jus ad rem é o direito a uma coisa, se busca essa coisa. O objeto é a prestação, porque de toda prestação há a contraprestação. Se não houver a prestação, não existe a entrega da coisa, do bem, não existe a entrega do objeto. Então, eu posso começar pelas normas dispositivas para atingir os direitos reais, para atingir o objeto, para atingir a coisa.
E o patrimônio, ele sempre está como garantia, ele serve como garantia. Tá certo? Então, ó, vamos avançar aqui e eu vou chegar nessa parte dos números clausos, que é quando o legislador não traz o rol taxativo, e dos números apertos, que é quando o legislador traz o rol, os números clausos, quando o legislador traz o rol taxativo, e os números apertos é quando o legislador traz o rol exemplificativo, tá certo? Eu tenho um dispositivo legal com incisos que eu vou ler e vou entender como exemplificativo, são números apertos, está abarcado pelo direito pessoal. Se eu tenho norma, rol taxativo, onde eu sou obrigado a fazer determinadas coisas, eu tenho número clauso, que é a parte dos direitos que estão abarcados pelos direitos reais. Beleza? Então, passando aqui, porque nós já passamos batido, chegamos na obrigação próprio terreno. Essa obrigação próprio terreno, na turma da quarta-feira de cinzas, nós paramos aí, e é o que nós vamos começar a falar hoje, né? Pessoalmente, vamos começar a largada com a obrigação próprio terreno. O que nós lembramos de obrigação próprio terreno? O que todo mundo já sabe, é o IPTU. Tá? O IPTU, ele vai caminhar ao lado da coisa, ao lado do bem, ao lado do imóvel. O IPTU é uma obrigação legal, tá? A norma, ela é taxativa, obriga o cidadão particular que adquire um bem a pagar o IPTU, porque esse imposto caminha junto com o IPTU. Aqui nós temos o direito real. Então, a obrigação que reúne os dois tipos de direito, pessoal e real, é a obrigação próprio terreno. Por que ele une os dois tipos de direito pessoal e real? Né? Olha, trata-se de uma obrigação de direito pessoal em razão de uma coisa. Se eu compro um imóvel, eu compro uma coisa, eu compro um bem, eu estou ligado diretamente a esse bem, a essa coisa. Então, na medida que essa coisa for transitar, né, juridicamente falando, eu realizo um contrato de compra e venda, eu compro um imóvel, eu levo essa documentação a cartório, esse documento passa para o meu nome, registrando esse imóvel no meu nome, automaticamente eu vou ser obrigado a pagar essa taxa de IPTU. E eu cito o IPTU como exemplo, porque é mais claro para a gente entender, né? Podemos citar o exemplo do IPTU, que é uma obrigação que decorre de uma imposição do direito tributário, é um imposto municipal. Então, se eu tenho a imposição do direito tributário, eu tenho a norma de ordem pública, né? Eu tenho o direito real, eu tenho a intervenção direta do Estado na minha relação pessoal com a coisa. Então, eu tenho direito real, tá certo? E eu tenho o direito pessoal porque eu sou particular e eu comprei, através de um contrato de compra e venda, uma relação interpartes, eu adquiri aquele bem imóvel. Então, o sujeito ativo do IPTU é a Fazenda Pública Municipal e o sujeito contribuinte da relação tem a obrigação de pagar, né? Tem a obrigação, é direito pessoal, tá? Então, tem domínio, é direito real. Então, vamos seguindo. Nós falamos também o exemplo do IPTU, falamos do ITR, falamos do IPVA. Botei lá uma atenção. Olha, galerinha, a obrigação próprio terreno é conhecida como obrigação ambulatória. Esse termo ambulatório é muito bom para concurso, tá? Pode cair no seu concurso. A obrigação ambulatória surge após a transferência de um bem imóvel, onde se deve recolher, é obrigatório recolher, ou através da obrigatoriedade da lei do direito público, os seguintes impostos. Aí o cara coloca lá, taxa condominial, que não é imposto, mas o cara coloca lá. Ou as seguintes taxas, né? Condominial, aí bota IPTU, aí opa, você sabe que o IPTU é uma obrigação próprio terreno e ele é conhecido como obrigação ambulatória. Por quê? Para quem é transferido o imóvel, o imposto vai junto com o imóvel. Então, se identifica como obrigação ambulatória. Anotem, rabisquem e grifem, porque isso pode cair na sua prova de concurso e na sua prova da faculdade. Belezinha? Então, objeto e sujeito no direito das coisas. Nós sabemos que a gente começa agora a entrar numa outra energia,
porque começamos a falar de direito real e, ao mesmo tempo, nós falamos sobre produção do espírito humano, e é onde entra a questão de obras literárias, obras científicas e industrial. Nós podemos falar aqui, por exemplo, da propriedade intelectual. A propriedade intelectual, ela está diretamente relacionada ao objeto e ao sujeito no direito das coisas. Então, nós consideramos, né, que o direito de propriedade intelectual tem sido entendido como sui generis, que é do seu próprio gênero, ou único em sua espécie. Então, quem registra uma marca, essa marca ela é única, ela é criada por alguém, então ela tem um próprio gênero, ela é exclusiva, tá? E aí nós podemos falar que isso também envolve um conteúdo patrimonial de característica de direito real. Beleza? Então, eu fiz esse esqueminha, falamos sobre objeto, bens corpóreos e incorpóreos. Bens corpóreos são móveis e imóveis, o que a gente consegue ver, identificar e pegar. Os incorpóreos, não. Então, eu cito lá, bens corpóreos são bens que têm existência material. Bens móveis e imóveis. Os móveis são os livros, os carros, e imóveis são terrenos e casas e prédios. E os incorpóreos são ao contrário dos bens corpóreos, são os abstratos. Nós falamos do direito autoral. Eu posso destacar o direito autoral, porque direito autoral, além de ser uma matéria interessantíssima, tem um nicho muito bom para se trabalhar, é um mercado muito bom para atuar. A concorrência é menor, então vale a pena vocês conhecerem mais sobre direitos autorais, beleza? Falamos aí também sobre o sujeito ativo, que é o titular do direito subjetivo absoluto. Falamos sobre o sujeito passivo, que é sobre quem recai o dever de respeito ao exercício do direito pelo sujeito ativo. Podemos trazer um exemplo aqui de um contrato de compra e venda, por exemplo? Podemos. Nós temos o sujeito ativo, né, que é o credor, e nós temos o sujeito passivo, que é o devedor. Então, a responsabilidade imposta pelo sujeito ativo deve ser cumprida e executada pelo sujeito passivo, tá certo? Então, o contrato, ele está muito ligado a esse tipo de caso, como exemplos, então, sempre quando pudermos trazer o contrato, que na nossa faculdade é o Direito Civil 3, nós vamos trazer para tratar de obrigações e para tratar de sujeito ativo, de credor, de sujeito passivo, de devedor. Beleza? Falamos ali do direito subjetivo, que é a faculdade que a pessoa tem de fazer ou deixar de fazer alguma coisa de acordo com uma norma. Nós demos um exemplo de cobrar e dever de pagar uma dívida, né? Então, esse exemplo, ele trata do direito subjetivo, tá? Não custa nada já falarmos de direito subjetivo. Então, se já falamos de direito subjetivo, vamos falar de direito objetivo. Quando nós falamos de direito objetivo, nós falamos também de um direito positivo. Então, a norma, quando ela é direcionada a uma determinada classe, a uma determinada situação, nós falamos que ele é um direito objetivo e é uma norma positivada. Então, a gestante que tem direito à licença maternidade, a norma está diretamente ligada ao direito de maternidade de uma pessoa gestante, porque quem não for gestante não vai ter a licença, tá, de maternidade. Assim nós falamos também do idoso, que tem determinadas preferências, é um direito objetivo e está positivado. Beleza? Então, por aqui nós matamos essa parte de direito das coisas bem no início, sobre as questões de teorias, tá? Na próxima aula, nós vamos repetir um pouco sobre essa diferença de direitos reais e direitos pessoais para a turma de terça-feira, tá? Hoje, quarta-feira, que já são aqui 18 horas e 18 minutos, que eu tenho que correr para a faculdade, que a galerinha já está se posicionando, nós vamos finalizar essa parte das teorias, começando com a parte de obrigação próprio terreno, que nós já falamos nessa aula aqui, e vamos começar já a entrar na questão de direitos reais e pessoais, e repetindo isso um pouco mais, trazendo outras palavras e outros sinônimos, trazer mais exemplos para poder fechar, porque na terceira aula nós vamos entrar em posse, tá certo? Então, obrigado aí a todos, tá?
pela atenção. Espero ter contribuído com esse conteúdo rápido de 30 minutos. Então, fiquem com Deus, até a próxima e vamos para cima.